Então, vamos que vamos para mais uma aula de história, né? E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo lá na página 7, tá? As linguagens na história, tá? Então, nós nos comunicamos, gente, por meio de diferentes linguagens, né? Como eu já expliquei para vocês. A escrita, a música, a dança, a pintura, a fotografia, entre outras formas de comunicação, né? Então, os registros das diversas formas de expressão humana, elas contribuem para o estudo de determinada época do passado. As formas de expressão, comunicação e registro das informações, de modo geral, passam, né, por transformações no decorrer do tempo, né? Então, provavelmente, os primeiros grupos humanos se comunicavam por meio de gestos e mais tarde desenvolveram a fala, né? Isso nós também já estudamos acerca dessa curiosidade, né? Então, de início, as pessoas, na pré-história, né, as pinturas elas eram rupestres, né, que também são consideradas uma das linguagens mais antigas que existem, né. Elas começaram a ser produzidas há cerca de 70 mil anos, então bastante tempo, né, e as mais antigas estão na África e na Europa. Contudo, existem pinturas rupestres em outros locais do mundo, inclusive aqui no Brasil e aqui no nosso estado, em São Raimundo Nonato, não é isso? A gente encontra várias pinturas rupestres, tá certo? Então, gente, assim como os desenhos rupestres, né, a escrita também, ela é uma linguagem que surgiu há muito tempo, por volta de 5 a 6 mil anos atrás. Até então, o compartilhamento, né, das informações, eles eram feitos oralmente, ou seja, pela fala, não se escrevia nada, o que funcionava bem em pequenos grupos ou por meio de desenhos, como nas pinturas, né, que eu já acabei de falar para vocês. Com o crescimento dos grupos, tornou-se necessário registrar as informações para que mais indivíduos pudessem ter acesso a essas informações. Então, um dos primeiros sistemas da escrita, né, ele foi desenvolvido pelos sumérios, né, que a escrita cuneiforme, né, isso? Chamada assim porque o registro ele era feito como objeto em forma de cunha, né, como os talos de junco. Os símbolos eram marcados em placas de argila, tá? Em algumas cidades da Mesopotâmia, bibliotecas foram formadas para guardar esses escritos, tá? Então, muitas dessas placas elas resistiram ao tempo e são importantes fontes históricas para o estudo desses povos, né? Então, nessa época, a escrita também foi desenvolvida no Egito e na China. Então, gente, ao longo do tempo, né, houve uma transformação na escrita, né? Então, desde que foi criada, a escrita ela passa por muitas transformações. Então, a primeira é do pictograma ao cuneiforme, né? Então, os primeiros sistemas de escritas, eles foram criados com base em pictogramas, né, que são os desenhos de elementos ou seres. Bom, na escrita suméria, esses pictogramas, esses desenhos, eles foram progressivamente se transformando em sinais cuneiformes, né? Que essas mudanças que ocorreram na forma de representar, né, a escrita. E daí vemos também a escrita egípcia. Então, a escrita egípcia mais conhecida era composta de hieróglifos, ou seja, figuras que representavam um objeto ou um som. Em princípio, os egípcios gravavam essas figuras nas pedras. Mais tarde, inventaram o papiro, um suporte feito de uma planta. Então, a escrita hieroglífica ela foi simplificada e assim surgiram outras formas, né? A hierática
e a demótica. Os registros escritos eram feitos unicamente pelos escribas, que é uma função de muito prestígio social no Antigo Egito, pois a maioria da população ela não sabia nem ler e nem escrever, tá? E aí também depois de algum tempo foi desenvolvido o alfabeto, né? Então esse alfabeto que nós usamos hoje, ele passou por várias transformações até chegar à forma atual. Há aproximadamente 3.200 anos, um povo conhecido como fenícios desenvolveu um alfabeto em que cada letra corresponde a um som. Os fenícios eram grandes comerciantes e navegadores e precisavam de uma escrita que facilitasse o registro de suas atividades. Então, como viajavam para muitos lugares, influenciaram a formação de outros alfabetos, como o grego e mais tarde o latino. O alfabeto fenício era formado apenas por consoantes, as vogais foram incluídas pelos gregos e também pelos romanos. Então, o nosso alfabeto, usado para escrever a língua portuguesa e outras, é uma adaptação do alfabeto latino. Tá certo, meus amores? Então, sobre essas atividades, né? Essas informações que eu relatei para vocês aqui, vocês vão poder acompanhar e ver algumas imagens na página 7, né, que é acerca da linguagem, né, na pré-história. Depois você vem na página 8 a história da escrita e na página 9 a transformação dessa escrita. Então eu quero que vocês analisem cada imagem para se apropriar ainda mais desse conteúdo. E como atividade para casa, eu quero que vocês façam uma página de história, né, atividadezinha de história que está na folha entregue para vocês, né, para os pais de vocês na reunião de sexta-feira, tá bom? Para você, um grande abraço e a gente encontra na próxima aula de história na próxima semana. Beijo! Tchau!